Deus aí, Diogo Serpa. E aí, gente, tudo bem? Agora Pá, foi. agora foi. E Boa aí, noite a cara? todo mundo. Deixa a gente terminar de organizar aqui as coisas e a gente já conversa. Tudo bem, Diogo? Tudo na paz, cara. E você? Tudo certo? Certo. Tô colocando um títulozinho aqui pra galera que entrar já saber do que se trata oficialmente a live de hoje. Beleza. É, vamos lá. Pessoal discutindo turismo aí, uma página muito boa também. Bia, guia de turismo, Dani. Tudo bem, pessoal? Bia, seja bem-vinda. Fala, Vamos boa entrar. noite. Dani, vai dando boa noite aí pro pessoal, Diogo, por favor, que eu tô tentando botar essa minha postagem aqui como fixa, mas não tá rolando. Beleza. Piauí, Teresina, maravilha, maravilha. Então vamos lá, eu não consegui não, mas não sei por quê, cara. É Vamos tranquilo. lá. É, hoje a gente vai falar sobre os cruzeiros marítimos e os principais portos de embarque nas viagens de cruzeiro, né? Na verdade, nós não vamos falar especificamente sobre os cruzeiros, os navios e o que acontece dentro dos navios, mas nós vamos focar nos portos que de fato se pode entrar e sair dos navios, ou seja, onde se pode iniciar e finalizar uma viagem, certo? E isso a gente percebe muitas dúvidas do pessoal quanto a isso. Então, esse é o assunto principal de hoje. Bom, eu não consegui colocar o título ali como fixar o título, não sei porquê, mas nós vamos seguir aqui então. Então é isso. Principais portos de embarque dos cruzeiros marítimos. Eu vou iniciando aqui, Diogo, e aí qualquer coisa você me interrompe Manda aí bala. que a gente. Que coisa eu... Isso aí. Então vamos nessa. O que acontece? A gente percebe ao longo dessas 13 temporadas que a gente trabalha lá no Porto do Rio e em outros portos, quando a gente é convocado, o Olha quem tá seguinte. aí. Edgar. Fala, Edgar. Fala Esse aí, sabe cara, tudo. beleza? Vamos junto, tem até no e-mail esse aí, ó lá. Então, a gente percebe uma dúvida recorrente, problemas recorrentes na questão de onde se pode embarcar ou não. Por quê? Uma viagem básica de 3 a 4 noites, que é o mínimo que a gente tem aí, ela para em 3 a 4 portos. Ou ela para em diversos locais diferentes. Ela pode ser uma viagem onde o navio pare numa localidade e fique fundeado, onde nem existe porto específico para isso, como Cabo Uhum. Frio, do Cabo, Búzios. Búzios, né? E vários outros Uhum. lugares aí do Brasil. A gente tem até cruzeiros que ficam em locais próximos à Amazônia ali e tal, de navios menores. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem um problema de documentação, que também é muito fácil de acontecer, e a pessoa fala, ah, mas me falaram que eu posso embarcar em tal lugar. Eu vou para Búzios, eu vou para Cabo Frio, eu vou para a próxima parada da viagem e eu embarco lá. Não, gente. Embora muitas pessoas falem isso, isso é um erro que acontece diversas vezes em agências. As pessoas vêm com informações equivocadas para embarcar no porto. A gente só pode ter embarque onde? Em portos que sejam regulamentados pela Receita, pelos outros órgãos que tenham a ver com navios e embarcações, e esses portos têm que ser alfandegados. Se esses portos não estiverem alfandegados, eles não estão habilitados a iniciar e finalizar uma viagem, a você entrar, fazer o seu embarque inicial e desembarcar, deixando e finalizando a sua viagem. Ou seja,
Com isso a gente entra na parte específica do assunto hoje. A gente só pode ter embarque atualmente, salvo se alguma coisa mudou na última semana para cá, em 5 portos, né, Diogo? Uhum. Do sul para o norte, a gente resume esses portos em Porto de Itajaí, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Salvador e Recife. Esses seriam os 5 portos que a gente tem possibilidade de embarcar iniciando uma viagem e finalizando. Qualquer outra parada do navio, seja ela atracada em algum porto, ou em algum pier, ou fundeado, que é quando o navio fica, né, joga âncora e fica lá no fundo do mar, tipo quando ele fica no Réveillon parado lá no fundo do mar, aguardando os fogos. Isso é o termo para fundeado. Nenhum desses lugares é possível o início e o fim de uma viagem. Quer pontuar alguma coisa até agora, Diogo? Não, tá mandando bem, cara. Você é o cara do Pia. Gostei da caneca, hein, cara. Gostou da caneca? Ó, tem uma aqui pra você, hein? Só não deu pra te Gostei mandar da ainda. caneca. Pô, Então, que faz. então nós temos esses 5 portos onde... Tudo bem, Ellen? Seja bem-vindo aí. Todo mundo, Thiago, beleza, Ellen irmão? Cris. Então é o seguinte, nós temos esses 5 portos, né? Itajaí, Rio de Janeiro, Santos, Salvador e Recife, do mais ao sul ao mais ao norte. Esses 5 portos são onde a gente pode iniciar e finalizar uma viagem. Então, assim, falando especificamente de cada um deles, o Porto de Itajaí, ele é um porto que foi inaugurado em setembro de 2000. Pelas nossas pesquisas aqui, a gente também não sabia, mas a gente foi buscar, né? A gente trabalha mais no Rio de Janeiro e em Santos, então sobre os outros portos a gente buscou informação específica. Ele foi fundado em 2000, inaugurado, e ele é o primeiro pier turístico que fica fora das regiões portuárias. Então ele foi construído fora de um ambiente tradicionalmente de porto, justamente para focar no turismo de cruzeiros. E ele teve um crescimento na última temporada, vamos falar de temporada para não falar de ano especificamente, na temporada 19-20, porque ele passou a receber os navios da MSC, né, Diogo? Que é uma companhia que a gente trabalhou muitas vezes, já coordenamos operações, inclusive em períodos que a gente não estava trabalhando juntos, né? Teve período que eu fiquei em outra companhia e você foi e acabou coordenando a temporada da MSC, depois você voltou para me ajudar lá porque ficou com pena de mim, achou que eu não ia dar conta. Mas Nunca. então, o Porto de Itajaí ele teve esse crescimento na última temporada porque, querendo ou não, a MSC é a companhia que mais movimenta em termos de volume de embarque e desembarque no país, né? E o Porto de Itajaí teve esse crescimento ano passado com isso. Tem alguma colocação para falar de Itajaí, Diogo? Eu realmente tenho pouca coisa assim para pontuar sobre ele. Não, na verdade é um terminal até ainda pequeno, enfim. Ele já vem tendo operações. Eu lembro que eu, numa época que eu trabalhei até na óptica com a Clarice, com o pessoal, a gente já tinha operações lá e eram operações menores, a equipe um pouco menor do que, obviamente, aqui no Rio e São Paulo, mas é um terminal pequeno, mas que tem uma certa relevância nessas escalas, sim. Só o fato de ele ser um dos únicos 5 terminais que podem receber o início e o fim de uma viagem, ele já tem total importância, sendo que é o único no sul, né, cara? Sim. Então, não tem muito que ficar circulando na questão do Porto de Itajaí, mas ele está aí entre os 5 e a tendência é que a região sul passe a investir cada vez mais nisso, já que a gente não tem como negar que economicamente, em termos organizacionais, é uma das regiões mais bem organizadas do país, né? Então, vou pular para o Rio, beleza? Ou quer deixar a nossa praia para o final? Eu acho melhor a gente deixar o nosso pro final, que aí a gente tem mais colocações para fazer. Beleza. Se não for nenhum problema para você aí. Não, beleza, você que manda. O segundo porto, então, a gente vai pular o do Rio, vai deixar o nosso métier pro final. Então, segundo seria o Porto de Santos. Cara, eu conheço o Porto de Santos,
Eu já fui pela MSC para o Porto de Santos, na primeira temporada que eu coordenei navios da MSC aqui no Rio, se eu não me engano, 16, 17. Então, eu embarquei no Rio, no Poesia, se eu não me engano, e desci em Santos. Foi só uma noite, né? Então, eu conheço o Porto de Santos, fiz a operação lá. É um porto que, em termos de estrutura externa, é fraco, porque é um porto com cara de porto de navio de carga, né? De navio que recebe carga, equipamentos, enfim. Isso aí não preciso explicar, todo mundo sabe, no geral, diferenciar carga de cruzeiros. Mas, em termos operacionais, eu tenho certeza que é o melhor porto do Brasil. Eles têm uma organização interna nos saguões, é um saguão bem parecido com um saguão de aeroporto, não tem o luxo de um saguão de aeroporto, mas é bem parecido. Ele é um saguão grande, não é igual no Rio, que usa os armazéns antigos e divide, né? Você passa de um armazém para o outro, vamos chegar lá no Rio para explicar melhor. Mas ele é um saguão grande, esticado, e ele foi dividido por cores. Eles tiveram a sacada de, olha, nós temos apenas um hangar grande, mas a gente pode organizar isso aqui e dividir por cores. Então, se eu não me engano, eles dividiram em salão vermelho, azul e amarelo. Eles têm lá uma estrutura de alimentação que a gente não tem aqui no Rio, e eles têm uma organização da operação que eles conseguem moldar a estrutura do terminal ao longo da operação. Por exemplo, uma operação começa com o desembarque da viagem que começou anteriormente, numa semana anterior, ou há 4, 3 dias no mínimo atrás. Então, eles começam com o saguão todo aberto para receber as bagagens daquelas pessoas que estão descendo ali. Conforme essas bagagens vão saindo, as pessoas vão desembarcando, eles vêm daquela parte que esvaziou ali, montando todas as cadeiras, mesas, tudo o que for necessário para ficar com uma cara de terminal de embarque. E eles fazem isso muito rápido. Eles têm uma equipe treinada para isso. Eles têm uma equipe que coloca as bagagens a bordo e retira. Eles têm uma estrutura de raio-x muito maior do que o que a gente tem aqui no Rio, que comparar a gente só pode entre Santos e Salvador e Rio, porque foi os que a gente vivenciou melhor. E eles têm uma estrutura muito parecida com a de um aeroporto no que se refere a sistema de som e sistema de televisões, que eles colocam na televisão a senha que está sendo chamada para embarque, se ela é uma senha preferencial, se ela é uma senha comum, e eles próprios fazem um anúncio dessa numeração de senha para a companhia chamar para o check-in. Aqui no Rio, nós que fazemos, né? Então, assim, em termos operacionais, o Porto de Santos é o porto que a gente tem mais qualidade no Brasil, assim. E, assim, em termos de chegada e saída, ele é mais tranquilo também, porque ele tem um estacionamento que fica dentro da área dele. Isso até me veio agora, assim, nem tinha anotado, separado isso para falar. E aqui no Rio a gente fica à margem do centro da cidade, que depende muito do dia, né? A Dani Franklin, Dani sempre pontua bem, a Dani tem experiência pra caramba lá no Porto também, ela já fez operações com a Pumantur, se eu não me engano, lá no Porto de Santos, e ela também tem base, né, lugar de fala para fazer essa comparação. Em termos de operação, ela está afirmando que a organização do Porto é nota 10. A Ellen falou que gostou da caneca. Ficou bem bonita mesmo, Ellen. Galera, muito feliz com a participação de todo mundo aí. Podem ficar à vontade para perguntar e colocar alguma coisa, que sempre que possível a gente vai bater essa bola com vocês. Então, Diogo, sobre Porto dos Santos, basicamente é isso. Você tem alguma coisa aí para colocar que você acompanhou nesses anos todos aí? Não, na teoria, o Porto de Santos acaba recebendo os maiores navios, né? Por exemplo, a MSC manda o principal, né, dela para lá, enfim. Acaba que essa o civil fez isso. Ele comporta, né? Acho que a logística operacional fica mais tranquila de ser feita lá. Então, eles acabam jogando os maiores navios para lá, né? Isso. Eu vou deixar, a Pamela fez uma brincadeira falando dos Easy Lines, que são aquelas divisórias, né, para montar fila. No final, quando a gente falar do Rio, eu vou comentar sobre isso, para a gente fazer algumas comparações entre Rio e outros portos.
mas partindo do Rio, tá? Vamos deixar isso aí para outra comparação. Então, beleza, Diogo. A Dani falou da estrutura externa do Porto de Santos. Realmente, o lugar não é bonito e o acesso é meio esquisito, é meio ermo, tá? Mas, no geral, em termos operacionais, que no fim das contas é o que mais importa pra gente, ele é muito melhor. Bom, pulamos o Rio, falamos de Santos, vamos para o próximo, Salvador. Salvador, ele é conhecido como Contermas, né? O Santos é administrado pelo Concas, que é a empresa que tem direito de administração lá, que até onde eu sei faz um trabalho muito bom desde que assumiu. Salvador é a Contermas, né? Um consórcio onde o terminal marítimo de passageiros lá ficou colocado sob a jurisdição e administração do Contermas. Ele foi construído em uma área muito boa, que é na ponta sul do poligonal lá de Salvador. E a construção foi bancada pela prefeitura e a Companhia Docas da Bahia, né? Teve apoio do governo federal, como deve ter, para grandes obras. E, especificamente, eu também não tenho muito a pontuar sobre a operação de lá, porque eu nunca acompanhei. Mas na quarta-feira, daqui a 15 dias, a gente vai bater um papo com a Clarice Arruda. A Clarice Arruda já trabalhou com o Diogo no escritório da antiga Opcotus e eles coordenavam as operações de vários navios aqui no Rio e fora. E quem viajava para acompanhar essas operações nos outros portos, em loco, era a Clarice. Ela tem uma página agora que ela fala sobre dicas de viagem. Então a gente vai fazer esse bate-bola sobre os 5 portos onde se pode iniciar uma viagem e desembarcar, finalizar. Então ela vai poder complementar isso tudo, além de dar dicas sobre pontos turísticos e lugares interessantes não muito famosos nos arredores desses portos. Mas sobre a estrutura básica do Porto de Salvador é isso. Alguma pontinha aí, Diogo, para falar? Não, manda bala, manda bala. Tá. O outro porto que a gente tem é o Porto de Recife. O Porto de Recife, ele fica onde nasceu, né? O porto, na verdade, ele que gerou a construção da cidade, né? Como eram as ferrovias e as construções de portos nos primórdios, nos inícios das cidades, dos estados, né? O Porto de Recife, ele que gerou a primeira concentração de pessoas, porque teve uma demanda econômica ali para pessoas irem trabalhar, e ele gerou a construção e ele está situado onde é o principal centro urbano dentro da cidade de Recife, que é Pernambuco. E ele possui acessos estratégicos dentro da região metropolitana lá da cidade, né? O processo de alfandegamento dele foi em 2013, ou seja, a gente não tem nem 7 anos aí. E teve um salto de 20 mil quilômetros quadrados para mais de 100, deixa eu pular aqui, para mais de 114, quase 114 mil quilômetros quadrados de área alfandegada. Ou seja, pô, você aumenta com isso aí a capacidade de absorção de navios e de pessoal e de turistas e passageiros de forma absurda, né? A Dani está confirmando aqui que o Porto de Salvador é bem pequeno, as operações da Pullman também rolavam lá, né, Dani? Então vocês paravam lá também. E ele é bem antigo, né? Ele, na verdade, é bem antigo. Teve uma pergunta da, tu tá se referindo a qual? Jace. Salvador ou de Recife que a gente está pontuando agora? De Salvador, que foi perguntado de Salvador. É um porto bem antigo, é muito antigo o porto. É 1913 ou 1911. Das construções assim. Para recepção de carga mesmo, né? Sim, sim. Então, voltando para Recife aqui, ele está no centro, no coração da cidade, ele que gerou a construção no início da civilização ali na cidade, então ele, logicamente, está no centro, porque a cidade se fez ao redor dele. Ele, com esses investimentos desde 2013, eles vêm focando ali no aumento, né, da qualidade, e a ideia é que, pô, agora ele pode receber até 8 navios. Então, simultaneamente, né, Diogo? Não é sair um entre outro, não. Simultaneamente. Sim. E estão fazendo obras para aumentar o calado. O calado é a profundidade, né? Que eles podem receber de navios. Então, com isso, eles conseguirão, tipo, trazer navios maiores, que é a tendência agora de construção. Para as empresas gastarem menos, elas fazem navios maiores, absorvem o público maior
e um número de viagens menor. A gente tem que pensar no lado empresarial também, toda empresa quer cortar custos, a gente pensa nisso aqui também, mesmo estando no início. Então, a gente tem que entender que quando se fala em cortar custos, isso faz parte do mercado, né, Diogo? Sim, sem dúvida. Não, Então, e fazer a obra, essa parte de calado, enfim, facilita muito, né, o espaço de manobra dos navios, né? Senão fica muito difícil deles conseguirem ir estacionando, né? Então é importantíssimo, é uma obra fundamental para você conseguir ter uma expansão portuária, assim, tornar o seu porto atrativo, né? exatamente. Então, ó, só confirmando os dados, eu fui buscar, você falou o ano perfeito, tá, Diogo? A primeira parte do CAD da Alfândega do Porto de Salvador ficou pronta em 1913. Fez o dever de casa direitinho. Então, eu queria perguntar se o pessoal tem alguma pergunta até agora dos 4 primeiros portos para a gente se encaminhar para o Rio. Se alguém tiver alguma coisa aí para perguntar sobre os portos os outros 4 portos que a gente falou, de Itajaí, Santos, Recife e Salvador, falem aí que a gente vai pular para o Rio de Janeiro, que é onde a gente conhece mais. Então, vou pular para o Rio aqui. Rio de Janeiro, então, o Porto do Rio de Janeiro, ele é o porto tradicional, onde foi construído para recepção de carga, no início do século passado. Ele, se eu não me engano, ele teria 25 armazéns, né? Ele se inicia ali no prédio da Esmapa, que é o prédio branco, em frente à Praça Mauá, e logo depois tem o armazém 1 e vai até o 25, fazendo a curva por baixo da ponte Rio-Niterói. Áreas especificamente dedicadas ao turismo de cruzeiros. Da Esmapa, que é o prédio branco tradicional, até o armazém 5, né? Com a revitalização da zona portuária no Rio de Janeiro, que de fato, fugindo de questões políticas, sem entrar nisso, foi de suma importância para a evolução do turismo de cruzeiro, principalmente na parte operacional aqui no Rio. A gente teve a construção de 2 museus, a gente teve a revitalização de toda a zona portuária, da Praça Mauá, e era uma área muito ruim para a gente acessar ali, muito perigosa. A gente passou muito perrengue ali para chegar e sair do porto nos idos de 2006, 2007, quando a gente iniciou os trabalhos ali. Eu, Diogo e muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui também. A construção do VLT, que, embora muito questionada até por mim naquela época, liga os 3 pontos de acesso turístico da cidade, conseguiu se ligar a rodoviária, o porto e o aeroporto, que são pontos até que, se a gente for pensar em questões sociais e de demanda financeira, ele traz uma sensação de igualdade, porque ele liga o lugar do cara que anda de avião, passa pelo cara que não vai conseguir andar de navio, e vai até a pessoa que só tem grana para andar de ônibus. Então, ele permite pelo menos que essa pessoa transite por essa área ali, pagando apenas uma passagem e tem acesso a museus em determinados dias de graça. Teve construção de hotéis e por aí a economia vai se expandindo aos poucos, mas melhorou bastante. Na verdade, o Porto Maravilha ali fez uma expansão absurda. Museu do Amanhã, Aquarrio, enfim. Ele revitalizou toda aquela área ali, pegou uma parte do corredor cultural que é fundamental, né? Assim, sempre foi muito importante. Então, Exatamente. ele foi uma obra importante, assim, de infraestrutura, né? Quando você povoa a localidade, você gera uma sensação de segurança muito maior, né? E além Sim. disso, a administração do porto ali é do consórcio Porto Novo, que além de administrar a questão do túnel, se eu não me engano, eles administram também a questão de segurança, plantio e replantio da questão de jardinagem, isso tudo ali. E então a gente tem desde o Armazém 1 ali, 2 museus, o MAR, que aproveitou o antigo prédio da Polícia Federal, a gente tem do outro lado o Museu do Amanhã. Entre os dois, a gente tem o antigo prédio da Rádio Nacional, que tem um projeto ali para a construção de um hotel, que vai ser gigante. E se a gente caminhar dali até o 6, que é o Armazém Utopia, que é onde tem festas e tal, a gente tem em frente a ele o Aquarrio, né? Que é um outro ponto de acesso turístico muito grande. O Terra está perguntando... Deixa eu só fazer... ele está perguntando, o Porto de Recife, na verdade, não tem várias escalas, como tem em Santos e
e Rio de Janeiro. Tem no mesmo ritmo de Itajaí, acredito que em torno de 20, 30% do que tem nos principais portos é a operação dos navios desses outros portos citados. E tem uma oscilação também, só para acrescentar, entre as temporadas. Já teve temporada que teve embarque e desembarque, do que a gente chama de troca total, de entrar e sair navio ali, mas eu não sei se chegou a ter troca total, tá? Mas já teve embarque e desembarque ali sim. Mas em muitas temporadas só tem parada para trânsito, que para quem não é do mercado especificamente de cruzeiros, é quando o navio para numa localidade, a pessoa passa aquele dia ali mais ou menos de 9 da manhã às 5 da tarde, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos, mas só para passear e conhecer a cidade e seguir É como viagem. se fosse uma escala, né? Falando de uma maneira assim, leiga, né? Então, voltando a falar do Rio, da parte específica operacional, o que aconteceu depois da revitalização? O Armazém 1, ele foi arrendado pelo YouTube, que é onde é o YouTube Space, que acontecem treinamentos específicos do YouTube lá enfim, eles gerem a empresa dali, é um polo do Brasil, ficou situado no Pier Mauá, valeu terra. O Armazém 2, ele fica praticamente voltado, o 2 e o 3 fica praticamente voltado para eventos durante todo o ano, inclusive no período de temporada. Clarice Arruda aí, ó, que vai estar conosco daqui a 15 dias. Seja bem-vinda. Embora o 3 e o 2, se disponíveis, são usados em alguma operação que tenha um volume maior de passageiros ou que tenha uma exigência, por exemplo, de suporte da Polícia Federal para conferência de documentação de viagens internacionais, em operações que geralmente são da MSC Cruzeiros, porque tem trazido cruzeiros para cá nos últimos 3 anos que geram até 4.300 passageiros entrando e 4.300 saindo. Então a gente precisa de uma estrutura maior ali naqueles dias. Mas, no geral, os 2 armazéns, que são chamados de terminais agora, pela Pier Mauá, que são específicos para embarque e desembarque de passageiros, são os armazéns 4 e 5, que ficam em frente ali ao famoso Mural do Cobra. Aquele armazém onde é a pintura do cobra, o grafite do cobra, famosíssimo ali, das etnias, né? Também pertence ao Pier Mauá, e ele é utilizado hoje em dia para o embarque dos ônibus de turismo e como estacionamento também ali para quem vai embarcar ou desembarcar e para as pessoas que trabalham ali no dia a dia. O armazém 4, ele é dedicado a receber os passageiros para o check-in e a passagem de quem está de trânsito. E o armazém 5 é específico para embarque e desembarque, né, Diogo? Sim. É um armazém totalmente pronto para o desembarque e para embarque de bagagem só. Exatamente. A gente tem a passagem de passageiros ali no desembarque apenas, porque eles mesmos que descem, pegam sua bagagem, passam por dentro da Receita Federal e vão embora. De setor de bagagem, eu e o Diogo, a gente pode falar muito bem, porque foi onde a gente começou. Então... Eu tinha cabelo pra caramba, mó saudade. Eu tinha cabelo, pode crer. Foi onde a gente começou e onde a gente ficou muito tempo, até que a gente começou a subir os steps, né, os degraus, e chegar onde a gente teve a possibilidade de chegar agora, até começar um negócio próprio. Mas então, basicamente, para fazer aqueles comparativos agora, puxando algumas coisas para a gente já se encaminhar para o final. Em termos de organização interna, eu voto no Porto Santos, sem dúvida. Eles têm uma equipe pronta para gerir a operação do dia e não fica somente, sem ser um termo agressivo, nas costas da companhia e dos terceirizados, que geralmente é onde a gente entra, embora a gente vista a camisa do navio do dia, a gente vem terceirizado por uma outra empresa ou pela empresa própria, se for o caso, né, nosso agora e de outra empresa. Porto Santos é o melhor em termos de operacional. O Porto do Rio, e a gente tem que ser isento e criticar o que for para criticar e elogiar o que for para elogiar, é o melhor porto em termos de chegada. A estrutura externa, como a gente disse, depois da revitalização, dá aula, dá banho nas outras estruturas de todos os outros portos, visto aí que o pessoal que está com a gente está pontuando
concordando, pessoal que tem experiência já na área de cruzeiros. Para chegar, para sair é simples, você chega da rodoviária, você chega de ônibus, você chega de metrô com integração pelo VLT, você chega do aeroporto com VLT, enfim. Temos acesso a corredor cultural, como o Diogo pontuou, restaurantes, hotéis, coisas muito próximas ali que estão melhorando cada vez mais. Internamente, por a temporada de cruzeiros ser uma coisa sazonal que não acontece o ano inteiro, a gente tem uma perda ali estrutural muito grande, que poderia ter um investimento muito maior por parte do governo, né, do governo municipal principalmente, e do governo estadual também, por que não? E em acordo com a iniciativa privada, no caso, empresas que quisessem bancar o projeto, e o próprio Irmauá, que é quem tem a administração na mão, se eu não me engano agora, renovou, era até 2025, renovou pelo menos até 2035, a gente pode confirmar isso logo mais tarde, porque a gente conhece pessoas que trabalham lá dentro, que começaram com a gente. Então, tem essa concessão aí de administração por pelo menos mais 20 a 25 anos. Como a Clarice está confirmando aí, a conexão para chegar no porto é muito boa. Mas então, em termos de estrutura interna, a gente deixa a desejar. E aí eu vou falar a gente, porque nós somos parte do trade e trabalhamos ali para a gente não ficar batendo, né? Só em quem cuida, porque se a gente está ali, a gente é parte do todo. E a gente pode debater esse tipo de coisa. A gente podia ter dentro do Porto do Rio o sistema de áudio que melhorou bastante, mas podia ter um sistema de áudio um pouco melhor, que se estendesse até o terminal de bagagem, por exemplo. Porque aqui Sinalização. Sinalização externa, que tínhamos e perdemos um pouco. Sistema de sonorização, ele podia pegar a parte externa ali do armazém 4 e 5, ou terminal 4 e 5, a gente é old school já, então a gente se acostumou a falar armazém. Mas principalmente dentro do desembarque, né? Se a gente precisasse anunciar alguma coisa ali, o pessoal ouvisse. A gente só tem sistema de som no Rio de Janeiro funcionando dentro da área de check-in. Em termos de alimentação, a gente deixa a desejar também. A gente só tem oferta interna de uma, no máximo 2 lojas, e nem todas são de alimentos específicos, vamos considerar assim, que possa fazer um lanche e se alimentar de fato. Às vezes tem uma lanchonete e uma sorveteria, né? Coisas muito distintas que, se a pessoa fica ali horas até embarcar, porque o volume de um embarque de cruzeiros é muito maior do que o embarque em um avião ou em um voo, ela precisa de uma referência interna ali de alimentação. A gente precisa na verdade, a Clarice pontuou uma coisa que eu ia até falar, que é a questão da experiência turística mesmo. O passageiro ele chega no terminal do Rio e ele não tem muito para o que fazer, para onde ir, enfim. E é uma quantidade absurda de gente no espaço que é grande, mas se torna pequeno por conta da quantidade de pessoas, né? Exatamente. Então fica muito difícil você tornar essa experiência inicial agradável em alguns momentos, em alguns dias principalmente. Exatamente. Às vezes, dependendo da pessoa, da característica de cada um, a pessoa, ao longo do dia, ela vai entendendo que aquilo ali é uma operação muito maior do que o que ela está acostumado de entrar num ônibus na rodoviária ou pegar um voo, né? Se você for comparar o volume de passageiros que cabe num navio e que cabe num avião, a gente, para arredondar aí, vou botar 5 vezes mais para ser sensato. Dependendo do avião, 10, até 15 que eu já fiz aqui em casa. Mas... na verdade, a operação do cruzeiro ela é muito diferente de outros tipos de transporte, né? Então é muito mais complexa a situação toda, né? Porque é muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo. Então é muito complicado você administrar isso. Exatamente. E é uma questão de preparo da cidade como um todo. Entendeu? Sim. Não é só... A gente vê o material humano específico que trabalha com turismo de cruzeiros muito bom. Muitas pessoas que já fazem isso há muitos anos. Muitas pessoas que falam 2, 3 idiomas, ou que não falam idioma, mas que estão ali naquele posto há muitos anos. Por exemplo, a gente está com a Pamela aqui online. A Pamela é coordenadora de check-in já tem 5, 6 temporadas. A Clarice começou com a gente aí, ó,
em 2007. Então, assim, tem coisa que a gente olha, a gente já vê, isso vai dar problema, isso não vai dar, podia ter isso, assim, assim. Agora, uma ação conjunta de Estado, e aí eu falo Estado mesmo, né? O Estado brasileiro, o Estado Rio de Janeiro, o município, e os órgãos competentes do turismo com a localidade, o local específico onde aquela operação ocorre, é que vai fazer com que as coisas se tornem muito mais simples de operar num dia de pico, como esse que é a cidade está acostumada com ritmo, ali é o centro da cidade. Quando você tem um navio, 2, 3, 10, a gente já teve operação com 10 navios, com 2 armazéns só para operar. Então, isso requer um planejamento, que é uma coisa que o Diogo bate direto, né, Diogo? Que é necessário ser feito com antecedência, que muitas vezes não é feita. Na verdade, se você for pensar o mercado de cruzeiros, assim, eu pesquisei hoje, né, a gente até se falou mais cedo, e aí eu estava vendo, esse ano, essa temporada que acabou no começo do ano, que na verdade foi interrompida, né, não saiu, eu não consegui achar nenhum resultado, mas eu achei resultados de 2018, né, da temporada de 2018-19. E foi um rendimento de mais de 2 bilhões, é uma quantidade muito grande de divisa gerada, entendeu? Então, Sim, assim, é muito importante você ter esse tipo de serviço, de produto aqui. É um produto totalmente diferente, né? Porque você tem a possibilidade de estar num lugar e conhecer vários destinos, né? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, mas num roteiro. E gera muito emprego, ele gera mais de 30 mil empregos, entendeu? Fora os impactos que ele vai gerando nos efeitos multiplicadores do turismo que a gente vem falando há vários dias, aí, há várias lives, né? Então, eu acho que é uma atividade que é importantíssima. E a gente, como a gente vem falando de turismo doméstico, de retomada do turismo com turismo doméstico, eu acho que o cruzeiro é um mercado muito viável para esse tipo de cenário atual. Eu acho que é um pontapé inicial que vai ser muito importante, uma vez que o turismo, o mercado de cruzeiros, ele é muito doméstico, assim, a maioria dos turistas são brasileiros. Então eu acho que vai ser assim, fundamental essa próxima temporada, como as companhias estão confirmando, então a gente já vai trabalhando com a possibilidade de sim, de ter. Então eu acho que vai ser fundamental essa retomada. E a estrutura dos terminais vão ter que ser repensadas e totalmente adaptadas para essa logística. Eu acho que, por exemplo, é inviável a gente pensar num navio fazendo uma troca total e você tendo um terminal com uma quantidade de pessoas que normalmente ficam. E aí eu não sei como as empresas vão se adaptar. Talvez agendando check-ins, fazendo horários, gatilhos, só entram pessoas do horário, enfim. E aí vai ter que ter um certo planejamento na condução disso. Mas eu acho que pensando nesse aspecto econômico e potencial do mercado de cruzeiros, é fundamental a gente pensar e contar com a ajuda desse potencial que a atividade de cruzeiros marítimos traz para a gente, para a eu localidade. acho que como a gente também vem conversando, é, deixa eu ver o que a Clarice falou aqui. Algum plano de Covid Freeport rolando para esses embarques na próxima temporada? Clarice, tem algumas ações que a gente já falou no nosso podcast, que tá. O podcast tem um link aí no nossa bio, que ele joga para o podcast, que o podcast tem 6 plataformas online que o podcast está disponível. A gente já falou no podcast sobre isso, e a gente tem ações que as empresas estão programando para fazer, né? Em nenhum momento elas falaram de redução dos passageiros, embora o Diogo esteja apontando muito bem sobre isso aí, eu acho que vai ser impossível de fazer uma troca total, que é quando desce pessoas finalizando a viagem e entram todos os passageiros disponíveis para uma viagem nova. Vai ser totalmente impossível fazer uma operação dessas, por exemplo, um MSC da vida com 4.300 passageiros atualmente. A gente vai ter que ter uma redução do número de passageiros
para que as ações que as empresas estão prometendo implementar e já estão implementando lá fora em cruzeiros que já estão retornando, elas sejam minimamente possíveis. Porque com a quantidade tradicional que cada navio está acostumado a receber, e aí a gente tem que falar por companhia, né? Porque, por exemplo, uma operação da costa está acostumada a receber, sei lá, entre 700 e 1.200 passageiros por operação no Rio. Então, eles estão acostumados com essa operação. Embora seja uma operação, um quarto apenas de uma operação de um navio da MSC, como o Fantasia, que vem operando ao longo das últimas 3 temporadas, eles estão acostumados a operar 1.200. Então, dentro do que eles estão treinados e acostumados a operar, eles têm que ter uma redução ali de 30% a 40% dos passageiros para que eles consigam implementar as mudanças em termos de medição de temperatura, que já estava sendo feita nessa última temporada, em termos de verificação de exames médicos, coleta de informações daqueles formulários de saúde, tipo que vocês preenchem quando vão iniciar atividade física numa academia, que a gente chama de anamnese, né? E verificação de exames se necessário, entendeu? Tudo isso, informações, álcool gel espalhado, verificação de utilização de máscara, essas questões básicas que tem-se que implementar em qualquer setor da economia e setor turístico para você conseguir atrair as pessoas e inspirar minimamente a confiança. Agora, eu acho que, para finalizar, a minha resposta à pergunta da Clarice, o maior desafio das companhias vai ser a implementação das ações que elas estão prometendo cumprir a bordo. Higienização de elevadores, banheiros, higienização das cabines, que são os quartos dos passageiros, dos hóspedes a bordo. Espalhar mais ainda as atividades de bordo, porque embora os navios, pelo menos os que a gente conhece, são vários, eles tenham a disseminação das atividades na proa, na popa, no meio, no andar de baixo, em cima, de modo a não concentrar aquela quantidade toda de pessoas ali no mesmo local, até porque seria inviável absorver essa demanda e seria até perigoso para o navio uma concentração de gente num determinado local apenas, em termos de equilibrar a embarcação. Essa capacidade de disseminar atividades de modo geograficamente mais espalhado a bordo vai ter que ser muito maior para a gente não ter uma concentração tão grande de pessoas ali. E embora os navios e os cruzeiros e as viagens de cruzeiros sejam uma atividade econômica absurdamente importante, a gente não pode negar que um navio mal administrado em termos de saúde e higiene, ele é um passaporte para diversos problemas de saúde, respiratórios e outras coisas, em termos de alimentação e tal. Então, para mim, Daniel, o grande desafio das companhias de cruzeiro não vai estar no embarque em terra, nem no check-in. Isso aí os portos vão ter que contribuir. Nós, como empresas e staffs contratados, funcionários, vamos estar lá atuando para isso. Porém, a bordo, o desafio é só da empresa, só do navio. Então, eu acho que, não sei se o Diogo tem alguma coisa para acrescentar nisso, mas... Na verdade, eu só acho que é fundamental o estabelecimento de protocolo de segurança no embarque e no desembarque, porque é uma quantidade absurda de pessoas transitando num espaço muito reduzido, entendeu? E se o vírus ele se beneficia de aglomerações, tudo que você não pode ter justamente é isso. Então, assim, eu acho que, falando de Rio de Janeiro, o objetivo, e eu acho que o maior desafio é tornar isso mais organizado e sustentável possível, no sentido de segurança, de limpeza, de protocolos de saúde mesmo. Vai ser muito difícil você conseguir contornar coordenar essa entrada e saída de pessoas num curto espaço de tempo de uma maneira eficaz e segura para todo mundo, entendeu? A Pamela falou o seguinte, Pamela Leal. Pamela falou que ela não acha, ou pelo menos pelo que ela vem vendo, observando, que as empresas vão reduzir a quantidade de passageiros. Eu acho que economicamente também elas não farão isso. E em nenhum momento em nenhuma pesquisa a gente viu esse tipo de comentário, promessa ou colocação das empresas.
Essa questão que a Clarice falou de horários, enfim, a gente já viu isso em outros anos, que nem existiu esse tipo de coisa, passageiros chegando com voucher com horário marcado, mas ele não funciona tão bem. Então, como que vai conseguir segurar e controlar isso? Eu acho que o X da questão é esse. Assim, vai ser muito importante a conversa de todo mundo que estiver envolvido nessa operação para poder determinar as diretrizes de segurança, senão vai ficar totalmente inviável. Assim. Eu acho que seria muito bom ter horários pré-agendados e os passageiros respeitando esses horários, todo mundo entra num fluxo normal, mas eu não sei se a gente se conseguiria, porque não depende só de quem está controlando isso, né? Você tem o passageiro que às vezes acaba se antecipando, querendo chegar mais cedo, então é muito complicado. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos, já há muito tempo, não só agora com o coronavírus, mas a gente precisa de uma preparação maior do trade, desde o ponto de venda até a chegada lá no embarque, que é aí que a gente vai entrar. Que é a nossa ideia, basicamente, com a Turismo Lógico, é implementar treinamentos desse gênero. A gente não tem muito para falar para vocês agora, mas um dos nossos principais objetivos é esse. Então, preparar essa cadeia do início até a chegada no porto para que esse tipo de coisa possa ser implementada de forma correta e horários marcados, check-ins feitos em casa, entrega de bagagem em um período de 3 horas ali específicos para um número que eu calculo em termos de uma operação, vou falar em NSC de novo, porque é a maior em termos de passageiros. 600 pessoas a cada 2 horas ali, para a gente conseguir fazer as coisas de forma tranquila. Diogo, acho que a gente falou de bastante coisa. Essa já é a maior live em termos de tempo, 47 minutos. E deixa só, Clear, a Clarice perguntou rapidinho aí sobre soluções tecnológicas para cortar alguma etapa do embarque. Eu só consigo pensar, é muito difícil, mesmo você fazendo um check-in a bordo, fazendo um pré-check-in, é muito complicado, porque você acaba ficando... se for um embarque nacional, eu acho que você consegue até agilizar, de repente fazer um pré-check-in, um check-in embarcado, mas se for um embarque internacional, é muito complicado você não fazer essa conferência e todo esse procedimento de uma forma muito metódica, porque qualquer falha você acaba tendo um problema muito sério na chegada do outro porto. Então, é complicado. Eu acho que é uma situação, assim, tem que ser muito bem discutido isso tudo. Todos os protocolos e procedimentos, desde a chegada do passageiro até a saída. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, principalmente focando no Porto do Rio de Janeiro, que é onde a gente conhece muito e pode falar com propriedade, né? Sem inventar ou ficar de rodeios. A gente pode até pensar, Diogo, numa outra live, falando especificamente sobre a operação toda, como ela acontece aqui no Rio, e aí a gente passaria por essas questões que vão ter que ser implementadas agora, embora muitas delas, como a gente mesmo falou, já poderiam ter sido implementadas antes. A gente pode bater bola, se o pessoal quiser, a gente fala sobre isso. Galera, queria agradecer muito a presença de todos. A gente teve aqui picos de 30 e média de 18 pessoas online, excelente. E valeu mesmo. Qualquer dúvida, mandem inbox, espalhem a página aí para o pessoal do trade, para amigos que gostem do assunto. E fica aqui meu agradecimento. Sexta-feira tem podcast que vai vir falando sobre o tema que o Diogo mais gosta, que é planejamento turístico. E na outra sexta a gente vai falar sobre esse tema de hoje no podcast, de maneira mais sucinta. E na próxima quarta, daqui a 15 dias, a Clarice Arruda, que está aí com a gente, vai falar sobre os 5 portos que a gente falou hoje, mas trazendo a visão dela em termos de nos dar dicas de viagem e locais interessantes para a gente conhecer ali. Beleza? Sigam a página dela lá, se joga Claire. Diogo, dá o teu tchau aí pro pessoal. Valeu, galera. Pô, hoje foi maneiro, a gente conseguiu falar bastante, né? Eu quero a minha caneca, Daniel, por favor. Agradecer a todo mundo que está aí, todo mundo que está curtindo. A gente está muito surpreso com a quantidade de feedback que a gente está recebendo e com um crescimento muito rápido do que a gente está fazendo. E é um gás que a gente recebe
para produzir mais e fazer mais coisas. Pô, se vocês puderem divulgar aí, compartilhar, passar para a galera. Agradecer a todo mundo que tá assistindo até agora, ouvindo aí a gente falar. Pô, e é isso, cara. Sexta-feira tem podcast e vamos em frente. Falou. Obrigado, gente. Um abraço. Sua caneca vai chegar, hein, cara. Fica tranquilo. Pelo amor de Deus, cara. Até mais. Obrigado. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.